A palavra de Deus, ela nos faz uma advertência muito séria com relação a nós declararmos algo como se aquilo fosse Deus falando, quando na verdade Deus não está falando nada. Infelizmente, isso é algo que acontece bastante nos nossos dias. Aconteceu no passado e acontece ainda hoje. E que a gente possa ter o temor do Senhor em nome de Jesus. Então fique com a gente, vamos hoje tratar sobre esse assunto. Glórias a Deus. Meditação nossa de hoje está aqui em Provérbios capítulo 30, versículo de número 6, que diz o seguinte: nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Provérbios, capítulo 30, versículo de número 6. Olha que coisa séria que a Bíblia está dizendo para nós. Que nós jamais podemos declarar algo como se aquilo fosse Deus falando, quando de fato Deus não está falando. E infelizmente, como eu dizia, a Bíblia registra alguns que a Bíblia chama de falsos profetas que fizeram isso, que falavam algo, Deus manda dizer tal coisa, e não tinha nada de Deus naquilo ali, não era Deus falando. E nos nossos dias acontece demais, sabe aquela história, meu servo, eis que eu te digo, e a pessoa diz, é Deus falando, ou que está muito mais na moda hoje em dia, aquele assim, o Senhor manda te dizer que isso, o Senhor manda te dizer que aquilo, o Senhor manda te dizer que aquele outro. E olha, nós precisamos ter um cuidado muito sério com isso, é o que a Bíblia está dizendo. Quando nós declaramos algo que Deus não falou, nunca acrescente nada à palavra de Deus. Nunca fale mais do que a palavra de Deus diz. Nunca misture a sua opinião, aquilo que você acha, como se aquilo fosse da palavra. Nunca invente mandamento que não está na Bíblia. Olha, basta a gente ficar com aquilo que está escrito, é suficiente. Mas tem gente inventando mandamento. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando a Eva é questionada pela serpente, olha, fiquei sabendo que vocês não podem comer de nada. E a Eva responde o seguinte, não, o Senhor disse que nós não podemos do fruto da árvore lá que está no meio do jardim, que nós não podemos nem comer e nem tocar. E Deus nunca havia falado nada com relação a tocar. Deus havia proibido comer, mas aí ela acrescenta algo que Deus não falou. Vamos parar e pensar, quem sabe no seu zelo, quem sabe naquele temor, não chega nem perto então disso aí, mas aí já começa a inventar o que Deus não falou. E tem gente fazendo isso, às vezes até numa boa intenção, num zelo com as coisas de Deus, mas inventando o mandamento que não está na Bíblia, que Deus não mandou. Então, precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. A Bíblia, ela faz um alerta muito sério, está aqui no livro de Apocalipse, eu quero ler para você, Apocalipse, capítulo de número 22, finalzinho lá da Bíblia, o último capítulo, os últimos versículos, é o versículo de número 18, olha só o que a Bíblia diz aqui, vê se isso não é para causar temor ao nosso coração. Diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E olha que tem bastante praga descrita aqui, hein? Olha só que coisa séria. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Quer dizer, vai perder a salvação. Olha que coisa séria, então. Olha que advertência severa a palavra de Deus nos traz. E que nós possamos
ter temor do Senhor, que nós possamos, por um lado, né, não é qualquer um que diz o Senhor manda te dizer que a gente tem que tomar aquilo como se fosse Deus falando, meu servo, eis que eu te digo, que a gente tem que tomar aquilo como se fosse Deus falando. O que Deus fala está na palavra de Deus, está na Bíblia, e é dessa maneira que nós precisamos viver e nos comportar. Do outro lado, meu irmão, cuidado, cuidado e cuidado para você não declarar como se Deus estivesse falando o que na verdade Deus não falou. A advertência é séria e que possa causar temor no nosso coração, em nome de Jesus. Deixe-me orar pela sua vida, em nome de Jesus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença nessa hora e, Pai, coloca o temor do Senhor no nosso coração, que jamais venhamos acrescentar nada à tua palavra, que jamais venhamos, meu Deus, a subtrair, nem que seja uma vírgula, um ponto, qualquer coisa da tua palavra, mas que possamos ficar, praticar, viver e até declarar, até pregar apenas e tão somente a tua palavra, que é o suficiente, ó Pai. E assim nós vamos ter a tua aprovação e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, guarde essa palavra no teu coração, que Deus coloque o temor dele e que você não venha errar. Que Deus te dê um dia abençoado na presença dele. Um forte abraço, tchau!